a língua seja presa, a boca é livre. Que a consciência esteja obesa, a boca é livre. A boca é livre, a língua é livre. A boca livre não livra ninguém. Conta pra gente, o pessoal tava me contando aí que você tá com uma questão numa base na Antártida, uma base inglesa. Que história é essa? Conta um pouco aí pra gente. A gente está hoje com o nosso barco dando apoio para a base de Dorian, que é um lugar que eu adoro, conheço há 25 anos, depois de mais de 30 viagens para a Antártica. No ano passado a gente fez uma proposta para o governo britânico para ajudar na manutenção dessa base, para que ela não fosse destruída. Ou seja, ela seria inativada. Ela seria inativada porque quem fazia a manutenção era o British Antarctic Survey, um órgão britânico do governo. E passou por uma ONG, e você sabe, essas ONGs, o pessoal assim, tem boa vontade e não sabe fazer dinheiro. E eles começaram a ter dificuldades para manter, e aí pela legislação do tratado, se ela começa a deteriorar, tem que ser desmanchada. Só que é o lugar mais bonito que eu conheço na Antártica. E aí surgiu a ideia, eu tive a sorte de encontrar a diretora britânica, e a gente fez uma proposta que foi considerada com muito carinho. E hoje o Paraty 2 está lá invernando, o único barco no mundo hoje. Parece que está cercado de gelo lá, né? Infelizmente pouco gelo. Eu acho que Nossa. Pelo menos nos últimos 30 anos de que eu tenho notícia na Antártica, eu não sei de um inverno que tenha sido tão quente como esse. Agora, essa semana congelou definitivamente, e eu acredito que esse ano nós vamos ter um gelo tardio, quer dizer, um gelo que vai invadir o próximo verão. Mas nesse momento o barco está preso lá. Ó, eu sei que você tomou um gole da cerveja Colorado Demoiselle. Aí eu pedi, deixa aí, de cenário, não precisa... Eu vou tomar, mas... Eu também já, obrigado. Opa! Deixa eu só pegar o livrinho das meninas, aproveitar. As meninas já estão lançando. Como é que é, as meninas? As filhas dele, estão nas flipinhas. Ah! Tivemos aqui com algumas educadoras falando da flipinha. Fala um pouco disso daí, Não é na flipinha não, estão na flipona. Na flipona? Obrigado, Olavo. Conta um pouco então, aí as filhas fizeram um livro também? Elas são cúmplices, na verdade, desse trabalho que a gente tem feito lá. E de 4 anos para cá eu tenho feito muito mais viagens para lá, e cada vez mais rápidas e cada vez com mais eficiência. E aí a gente resolveu levar as nossas filhas para... Quantos anos, Amir? Elas começaram com 5 a 8 anos, né? Agora elas estão com 10 a 13. E esse ano, depois de 5 viagens para lá, elas resolveram escrever um livro. Ah, que legal. E como eu comecei a navegar por causa dos livros, tenho mais de 2 milhões de livros publicados e não sei o que, seria muito, e gosto de literatura, gosto de É uma viagem também, né, a literatura? eu acho que tratar mal a língua portuguesa é uma falta de respeito. Eu não aceito alguém que não tem respeite a própria língua. E as outras línguas que estavam aqui antes de 1500. E eu sou meio rigoroso com o texto. E aí eu decidi, quando eu vi que elas queriam fazer um livro, eu sei o quanto é difícil vender 10 mil, 100 mil, 1 milhão, eu resolvi não pôr o dedo no livro. Eu falei, ó, meninas... Se virem. Vocês vão ralar sozinhas. Então, a Marina ajudou elas um pouquinho, Legal. mas coordenou, e achei o máximo o livro. Eu acabei de ler essa semana, a primeira vez, fiz questão que não me dessem quis comprar aqui na Flip para aumentar o número de vendas delas. Legal. Que nem o pai lá, o Francisco, né, dos 2 filhos, também comprava as fichinhas. Lógico. Então isso eu fiz, mas eu não interferi, e eu fiquei surpreso com a capacidade que essa meninada hoje tem de incorporar conhecimento e de questionar. E elas relataram exatamente a experiência da Antártica. Elas falam sobre a Antártica e sobre o planeta em geral, principalmente no aspecto das mudanças climáticas, Que é uma coisa preocupante, né? Como é que você que tem com várias idas à Antártica, como é que você avalia? Porque muito se fala, tem gente, quem são os mais céticos em relação à questão do aquecimento global, fala assim, não é bem assim. Você que tem ido lá, que tem constatado, fala um pouco pra gente disso. Eu achei interessante porque mesmo elas, no livro, elas têm uma visão bastante
completa e que considera os dois lados, que nem aqui falou-se na Flip, o Fernando Henrique falou do Gilberto Freire, quer dizer, os aspectos interessantes da obra dele, os que são polêmicos, nesse assunto do aquecimento e das mudanças climáticas. Eu tenho o privilégio na Antártica todo ano, além das viagens que eu faço, a gente trabalha nos navios lá, a gente faz às vezes palestras ou ajuda nas operações deles, e a gente tem o privilégio de conhecer, digamos, a elite pensante sobre essa questão, né? Clima. E entre essa elite não tem sombra de consenso. Não. Ah, não tem sombra de consenso? De consenso. Ah, é uma pauleira que a imprensa sempre gosta de fazer um trabalho sensacionalista e multiplicar as desgraças. Os grandes jornais publicam aquilo, o mar está subindo 1 metro por ano, não sei o que, essas bobagens que se lê, inclusive em grandes jornais, Folha, Estado, cometem erros horrorosos, National Geographic. Aliás, é comum colocar algumas geleiras caindo assim, tem geleiras, eu pelo menos conheço algumas aqui no sul do Brasil, que estão avançando, tem umas que estão recuando e tem umas que estão estabilizadas, então corrobora um pouco do que você está falando. Nós estamos passando por um período de aquecimento global que pode ser cíclico, e em grande parte e o quanto de interferência nossa tem a gente não sabe exatamente, mas achei muito interessante que nós tivemos lá em Arctovsk, que é uma base da Ucrânia, foi britânica e agora é da Ucrânia, e foi lá que nasceu a descoberta do problema da falha de ozônio. E mesmo lá não há consenso, então foi muito legal visitar com elas e as perguntas que elas fazem. Legal. E aí os ucranianos não falam inglês, e aí aquela dificuldade da língua, de comunicação, e a dúvida e a questão. Então, assim, adorei a experiência. E qual é a sua avaliação dessa questão? A minha avaliação é que, no geral, a imprensa tem um papel alarmista que eu condeno de um lado, mas também cáspita. A imprensa é uma instituição que nasceu para ser alarmista, exagerada, para forçar a barra. E leva um pouco a consciência também, não? Para dar paulada. Leva para um lado, para... Então, e jornalista também não tem obrigação de ser competente em tudo, então eu acho que é válido um certo alerta. Certo alarmismo. Mas acho importante considerar os dois lados da questão, e a minha ligação com Paraty tem esse aspecto também. É uma cidade pela qual eu tenho um carinho muito grande, tenho muitos interesses aqui, gosto de ganhar dinheiro, gosto de fazer projetos, mas ninguém entende por que eu tenho 6 quilômetros de costeira e não loteei. Nem não vou lotear e vou ganhar mais dinheiro do que quem loteou. Não sou contra o loteamento, mas eu gosto de ganhar dinheiro... De outra forma. Não, e de me orgulhar daqui a 250 anos. Daqui a 250 anos, quero que a gente se divirta. Só para voltar um pouco na base, qual é a sua intenção lá na base? Você está assumindo, ou seja, pegando um espaço que era do governo britânico, e qual é o projeto lá a ser estabelecido? Primeiro a gente dá suporte logístico para fazer o restauro da base. Esse ano a gente já trabalhou lá e o ano que vem vai continuar, e a gente vai continuar prestando esse suporte. Segundo, a proposta que a gente fez gerou um enquadramento dessa base que quase, por uma questão de dias, foram poucos, talvez horas. Mas a administração está com você. Hoje a gente que está cuidando de todo o acesso para lá. Sim. E o segundo aspecto lá é que, por consequência dessa proposta, a base acabou sendo declarada sítio histórico, o que gerou uma complicação. Agora ela é indestrutível, não pode mais. Agora o próprio tratado não permite, mas os sítios históricos também não podem ser utilizados para atividades antárticas. E como essa base tem a função de servir como suporte logístico para embarcações, alpinistas e pesquisadores, surgiu uma nova categoria de bases, digamos que... Porque ela não é uma base histórica, é uma base que tem importância histórica, mas ela é recente, é de 1974, quem construiu foi um amigo nosso, que aliás está com o barco dele aqui em Paraty. Aqui em Paraty? O Rick Atkinson, que é uma lenda viva dos britânicos na Antártica, ama essa cidade aqui. Daqui a uns dias ele vai estar bebendo cerveja aqui, e ele é bom nisso, eu não sou. Mas... Então apresenta ele pra gente, porque a gente é bom nisso. A boca livre não livra ninguém.